tudo bem? Começamos um Casa Ideal para você, para sua casa, para o seu lar. Que bom que você está conosco hoje. Ficamos muito felizes de podermos participar com você na sua casa. Espero que tenha tido uma semana maravilhosa e abençoada. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre móveis planejados ou os móveis modulados. Você que está pensando em dar uma reformadinha em casa para o final de ano, Natalzinho chegando, tudo aí já preparando, porque a mulherada já pensa em tudo, né? Já estamos nos planejando para o final de ano. Então eu venho com umas dicas bem bacanas para você que vai mexer na cozinha, nos armários do banheiro, e as diferenças dos móveis planejados e os móveis modulados e o que melhor encaixa para a sua vida, porque os dois são bacanas, certo? Agora vai do que vai encaixar melhor para você na sua vida, dentro do ambiente que você estiver fazendo. O que eu vou falar hoje sobre os móveis, vamos falar um pouquinho agora sobre os modulados, hein? Os móveis modulados têm como principal característica a versatilidade. É possível escolher o número de módulos, seus formatos, a disposição interna das prateleiras, o modelo das portas e até os puxadores os tornam perfeitamente adaptáveis a qualquer tamanho de ambiente. Porém, como os módulos têm um tamanho pré-estabelecido, pode ser que não encaixe com perfeição no ambiente, como é o caso de uma cozinha planejada por um profissional, por exemplo, né? No entanto, os modulados nos dão a opção de montar infinitas opções com as peças disponíveis. Como os módulos são independentes, você tem bastante liberdade. Isso quer dizer que a empresa moveleira cria uma série de produtos para que o projetista ou até você mesmo que quer fazer a sua cozinha ou o seu banheiro consiga compor os módulos da melhor maneira possível de acordo com as necessidades do ambiente. Além de versáteis, os modulados são mais baratos que os planejados. Num caso desse, você já até para pensar, né? Nossa, vai mexer no bolso. Vai mexer no bolso. Mas se você quer uma reforma, focar em outra parte dentro desse ambiente, gastar um pouquinho mais numa parede, num revestimento, compensa fazer o modulado, porque ele também é bom, né? Em alguns casos, são consideravelmente bem mais baratos. Padrões e tamanhos bem estabelecidos possibilitam a produção em massa. Por isso que o produto final é mais barato do que os móveis planejados, entendeu? Agora fica mais fácil entender porque os modulados são muito mais comuns na produção de móveis populares, por exemplo, principalmente para as cozinhas. A desvantagem é que os modulados nem sempre atendem todas as necessidades dos clientes, pois há algumas limitações. O modulado precisa se adaptar pelo tamanho que já é pré-estabelecido. Então, normalmente, há menos opções de acabamentos e couros também. Os móveis planejados já são produzidos de maneira mais personalizadas. Eles se ajustam perfeitamente aos ambientes e costumam ocupar 100% do espaço, certo? Sem necessidade de corte e acabamentos. Nada de vão e espaço sobrando. Você pode usar até aquele 90 graus que fica ali na cozinha, no fundinho, quando as paredes se encontram. O móvel modulado vai ficar um vãozinho e o planejado não, você já pode usar aqueles 90 graus, né? É a vantagem de adaptar o móvel de acordo com as características do seu ambiente, assim como as necessidades do cliente. Além disso, as opções de acabamento são enormes, você não acredita. A desvantagem fica para a fábrica, que precisa de um maior preparo na produção de cada móvel. E isso acaba encarecendo o projeto, não é? Se o orçamento estiver muito apertado e fugir do planejado é a sua opção, você pode contratar também um marceneiro de confiança para executar o seu projeto, e os custos dele vão ficar entre o planejado e o modulado, mas personaliza o ambiente, né? E deixa você ganhando totalmente o espaço
e fazendo assim, de forma mais pensada no projeto. Aqui eu quero uma gaveta disso, eu quero colocar no meu closet uma sapateira circular que roda. Então o marceneiro nessa hora, ele faz uma diferença, uma grande diferença dentro do seu projeto, viu? Então compensa quando você for fazer alguma coisa nesse tipo de mexer no seu mobiliário, fazer um orçamento com a marcenaria. Eu gosto muito de marcenaria, trabalho muito com marcenaria, planejado e modulado também, mas a marcenaria possibilita maiores criações internas dentro dos armários, dos closets, né? Então, e nós vamos lá agora dentro de uma marcenaria explicar para você também o que vai dentro dos móveis, porque às vezes você acha que eu vou pelo marceneiro, mas deu uma diferença gigante de um para o outro no orçamento. Existe também os materiais que podem fazer a diferença no preço também. Então era legal você saber o que é realmente um MDF, o que é um BP, um MDP. Porque quando você for fazer seu orçamento agora, para fazer seu mobiliário, você vai ver, então ele lá na interna, ele não está usando o MDF, por isso ficou um pouquinho mais barato. Então vê realmente o que é viável, para que é que você vai usar o móvel e usar o material correto, deixando mais barato e bonito, né? Deixando bacana e mais barato. Saiu agora um MDF bem interessante que você pode jogar água nele que ele não vai inchar. Até esse marceneiro vai falar sobre esse novo produto, que ele é bem interessante. Ele deixou uma semana, fez um teste, ele vai contar para nós. Deixou uma semana um pedaço desse MDF dentro da água. Depois que ele tirou, 2 dias depois secou esse MDF e ele voltou no tamanho normal. Isso aí, gente, é uma diferença enorme pra gente dentro do projeto. Você faz um banheiro e a umidade do banheiro, dependendo do jeito que tiver, se estiver muito próximo de chuveiro ou onde tem a incidência de água, é bem fácil de inchar esse MDF e não ficar legal, entendeu? Então, você perder esse armário, Então, hoje eles estão pensando na tecnologia para trazer isso daí também, para durabilidade maior dos nossos móveis, né? E agora nós vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho com o Anderson, né? Que é lá da Harmonia Móveis, que foi o que abriu as portas para nós e vai explicar um pouco sobre como fazer um orçamento, o tipo de material. É um grande marceneiro, uma pessoa muito querida, né? Então eu vou convidar você para ir com a gente lá e agora dá uma olhadinha nas imagens também, que você vai ficar sobre o que é um planejado e o que é um móvel modulado, né? Ali essa diferença você vai ver que fechadas as portinhas você não vê diferença alguma. O modulado realmente a diferença está na interna dele, tá? E o planejado é o que você pode acabar ganhando um espaço maior dentro do seu projeto. Então, dá uma olhadinha que legal que as imagens que eu separei para vocês verem. Super bacana. E os acabamentos são lindos hoje do MDF. Tem até o que imita mármore, tem o que imita ferro, aço, inox. E chegando perto mesmo, assim, do acabamento, você vai até assustar para ver como é perfeito o acabamento dos MDF hoje. A imitação é perfeita. Então, dá para você brincar um monte com os acabamentos, deixar uma cozinha clean, ou deixar uma cozinha feliz, cheia de cor, ou então ela toda discretinha. Dá para assim, soltar a sua imaginação com o MDF, tá? Esses revestimentos novos que estão aí. E agora, então, nós vamos lá na Harmonia Móveis falar com o Douglas. Ele vai explicar tudinho para nós, tá? Ô Douglas, nós estamos chegando, viu, amigo? Prepara tudo aí que já já a gente chega. E o Casa Ideal vai parar só um pouquinho, só pra gente entrar no carro e correr lá, tá? Fique conosco, Casa Ideal. Nós já voltamos, vamos lá pra marcenaria.
A Green Móveis é uma loja especializada em móveis de decoração. Aqui você encontra móveis em lâmina de madeira e móveis todo espelhado, que é a nossa especialidade. Peças decorativas, quadros de espelhos, mesas de centro, aparador, sala de jantar, tapetes, sofá, poltronas, puff. Sofás e tapetes 100% em couro legítimo. A loja fica aberta de segunda a sexta, das 8h30 às 18 horas e de sábado das 9 às 12 horas. E olha só, se você não está encontrando aquele produto ou aquela decoração para sua casa, passa aqui que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Venha fazer uma visita e tomar um café com a gente. Então não esqueça, Green Móveis, Rua Tucanos 273, loja 1 e 2. E o telefone é 3312-3400. Palate, uma nova referência em móveis, sofisticação, modernidade e qualidade. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Venha conhecer esta nova loja que une a tradição, o bom atendimento e agora um novo conceito em loja. Palate, Família Munhoz, Avenida Gaturamo, 455, fone 43 3152 4565. Luzia Oliveira Kawasaki. Estética facial e corporal, limpeza de pele profunda com aparelho, microagulhamento com dermaroller, acne, lipocavitação, radiofrequência, pós-cirúrgico, depilação a laser, light shear, peeling, manchas, massagem, estrias, celulite, dia da noiva e noivo, lançamento para verão, criolipólise. Ligue e agende uma avaliação. Luzia Oliveira Kawasaki, tecnóloga em estética e cosmética. Salão Lieco, Rua Lore 10, Parque Veneza. Fone 3275-1595. E voltamos com Casa Ideal. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a diferença dos móveis planejados e os móveis modulados. O bacana é que você vai ver várias imagens, né? Vai ver que não tem diferença por fora de nenhum, assim. Não existe a diferença do planejado para o modulado, mas o interior é que muda. E para ajudar a gente a fazer, assim, a mostrar para você que realmente essa diferença aí faz dentro dos armários, são feitas dentro dos armários, na hora de um projeto ou até na hora de você só reformar a sua cozinha. Eu vim aqui na marcenaria Harmonia, que é aqui do Douglas Coglinha. Eu vou chamar ele para ele tirar umas dúvidas na parte técnica. Oi, Douglas, tudo bem, querido? Obrigado, viu, de ter nos recebido para tirar as dúvidas, falar um pouquinho, viu? Não, eu que agradeço aí a atenção de vocês com a gente aí, de estar mostrando mais a parte do nosso serviço, do nosso trabalho, como que ele é feito, com a dedicação que ele é. E assim, sempre buscando melhor atender os clientes, das suas necessidades. E mais ou menos por aí a gente trabalha nesse sentido, né? E é verdade, viu, gente? Porque o Douglas, ele é um parceirão com a gente aqui da parte do design, da arquitetura. O Douglas, geralmente ele comigo, pelo menos, né, Douglas, fecha todos os orçamentos. Dificilmente outra marcenaria fecha, porque ele, além da qualidade, ele entrega o produto na hora, no momento que foi tratado, né? Exato, isso. A gente tenta buscar o melhor aproveitamento dos materiais para poder dar um orçamento justo para o cliente, né? E busca também a melhor qualidade em tudo que vai fazer, né? Então sempre matéria-prima com procedência, tudo bem especificado, tudo com nota fiscal, tudo com garantia. Então sim, é um trabalho bem tranquilo, né? Buscando a necessidade do cliente, tudo o que ele pede, normalmente a gente coloca a fazer para ter certo tipo de conforto para ele, né? Como ele está já gastando com isso, então que ele tenha o combinado, vamos dizer assim, né? E numa obra, o final de obra é o que até falo, o acabamento é a hora que acaba com a gente, né, Douglas? Exatamente, porque tem que ser, a gente busca um acabamento perfeito, né? Então, porque o cliente normalmente é aquela coisa assim, ele paga, obviamente que o planejado ele tem um custo
mais caro. Porém, ele tem uma qualidade 100%. Você não pode chegar a entregar um móvel que seja uma cozinha, um guarda-roupa, chegar lá com um defeito, não chegou até o teto que era para chegar, não chegou até os cantos que era para chegar, a gaveta ficou muito rasa. Então é tudo combinado com o cliente, na medida que ele quiser. Viu, Douglas? Isso que é a diferença do planejado, eu acho, né? Exato. De eu poder contar com você, de chegar lá na hora, não deu, ficou um vãozinho lá no teto, né? Exato. E você vem... Isso, então, normalmente a gente se adapta conforme a necessidade do cliente. Um exemplo, se ele tem muita mala, a gente vai fazer um maleiro maior, né? Se de repente, assim, ele falar assim, Douglas, eu queria 5 gavetas embaixo, não 4, como de costume, eu gostaria de sapateira com corrediça ou sem corrediça. E basicamente, assim, o modulado, normalmente ele não traz esse benefício de você fazer a altura que você quer, tipo, profundidade que você quer, a medida, tipo assim, basicamente se adapta ao teu estilo de vida. Né? Então o modulado já não. O modulado normalmente ele é aquela parte assim que ele já tem os módulos selecionados no tamanho já certo. Então assim, basicamente ele não vai fechar basicamente todo o seu quarto, por exemplo, você vai montar um guarda-roupa, ele não vai fazer o fechamento total. Não consegue, Douglas. Exato. Então a gente já busca o contrário. Já é ocupar todo o espaço necessário, o possível que tiver a gente vai buscar ocupar da melhor maneira possível. Então, e aí você acompanha projetos, né, Douglas? Exatamente. A gente trabalha, no caso, que você que é parceira nossa, né? Então, vem os projetos, a gente busca qualquer dificuldade ligar para vocês para estar ajudando a gente também a executar da melhor maneira possível para o cliente. Sim. Então, basicamente, sim, o nosso foco principal é o cliente. Tem que ser feita a necessidade dele. Já aconteceu algumas vezes, falar assim, mas não ficou de repente de acordo, não gostei, a gente acabar mudando, porque até então o cliente viu que não era uma ideia muito boa. Ou ajusta só o projeto. Exato, ajusta o projeto, muda uma coisa aqui, outra ali, para poder agradar ele. É verdade. Viu, Douglas? E eu costumo falar, 1 centímetro não fecha a porta, né? Exatamente, 1 centímetro não fecha a porta. Então, e o Douglas é a parte técnica da coisa, porque às vezes a gente vai lá sozinho, mede a obra, né? Costuma ir sozinho às vezes, e fica lá uma ondulação, né? Que não constou ali na hora, e na marcenaria vai sentir, não é? Sim, com certeza. Tanto que quando a gente fecha um orçamento com o cliente, a gente vai lá, mede tudo de novo, vê se tem alguma diferença no piso, diferença no esquadro das paredes, para a gente poder fazer, para ajustar naquele espaço lá. Tanto que muitas vezes eu vou até brincar e falar assim, mas eu vou fazer, depois eu não posso levar. Realmente. Porque que acontece? Às vezes até pode, mas a questão é que vai ter que readaptar ele, o móvel dela, no próximo ambiente que ela vai colocar. Você já fez. Ele fala, mas ele já fez isso, tá? Mudamos de lugar, ele foi lá, ele mexeu, ele arrumou, ficou perfeito. Sim, exatamente. É igual eu disse. Tipo assim, tudo é pro cliente. Então, se o cliente precisar que, um exemplo, pegue um guarda-roupa e diminua ou aumente, a gente vai estar aqui para fazer isso aí. Viu, Douglas? Me fala assim, o acabamento é tudo igual, né? Todo mundo usa o mesmo tipo de acabamento, apesar de mudar o nome, as empresas que fazem os acabamentos. Exato. O que acontece? Tipo assim, como é a marcenaria diferente do modulado, porque modulado é assim, modulado ele tem os montadores, porém eles não têm o mesmo capricho, muitas vezes, que a gente tem. Não adianta falar, ele vai lá e monta, ficou um espacinho, ficou um buraquinho, eles não ligam muito, a gente é ao contrário. Se ficou um espacinho 3 milímetros, 2 milímetros, que está fora do que tem que ser, a gente vai arrumar isso aí. Entendeu? Então a gente busca a perfeição do móvel. Esse eu falo que é o custo-benefício. Exato. Porque às vezes você vai querer um modulado que é mais barato, por quê? Porque é o que o Douglas falou. Vende módulos, todos os módulos com as suas medidas. Vai chegar lá, pode não adaptar. Geralmente não adapta. Fica um canto sem nada, né, Douglas? Aí tem que ficar inventando lá, botar um vaso, alguma coisa, para esconder aquele buracão que tem ali no projeto. E a marcenaria é esse custo-benefício. Exatamente. Nesse caso, tipo assim, se for colocar em custo-benefício, de repente, hoje em dia, não dê muita diferença.
na questão de valores. A questão maior seria o acabamento, né? O acabamento, o preenchimento dos espaços e, tipo assim, como eu disse, a adaptação para o cliente. Ele tem a opção de escolher, a gente tem uma variedade enorme de cores para ele escolher. Então, tipo assim, fica à mercê do cliente. Tem, por exemplo, corrediça que varia de R$15 até R$60, R$70 cada corrediça, com fechamento em toque. Então, tem N coisas que o cliente ele pode colocar no guarda-roupa dele. E aí ele adapta até com o orçamento, né, Douglas? Exato. Às vezes você fica com medo, mas vai ficar muito caro, mas depende do que você vai pôr dentro. Exatamente, é a configuração do guarda-roupa do cliente. Então, tipo assim, por exemplo, você compra uma dobradiça normal de R$2, R$3, aí tem aquela que ela tem um amortecedor, lá basicamente fecha sozinha. Obviamente que você vai pagar mais caro por isso, porque até então é um conforto que você está tendo. Exato, isso. Corrediça a mesma coisa. Você empurra, ela vai lá, fecha sozinha. Também tem essa questão. Tudo é o custo que o cliente quer gastar. Porém, né, a qualidade das duas é a mesma, só que uma fecha sozinha e a outra não. Aí vai do gosto do cliente. E assim, você costuma sempre a aproveitar aqueles cantos, né, Douglas? Exato, exato. Faz os contornos, às vezes tem pé direito nas obras, tal, a gente vem, recorta, faz tudo perfeito. Ocupando todo o espaço que der para ocupar, a gente ocupa. Então você vai fazer o seu close, às vezes você fica com lá um cantinho sem nada, aí ele vai, aproveita os 90 graus ali, faz um calceiro, um camiseiro, né, em curva, né, uma coisa que você aproveita tudo, né, o que não dá para jogar tupperware embaixo, né, depois dos 90 graus. Exatamente. Gente do céu, eu fiz isso, ai, pelo amor de Deus. Exato. Então, Amália, nesse caso, tipo assim, a gente tenta aproveitar o máximo possível, o máximo, indiferente, tipo de altura, tamanho, a gente aproveita o máximo que dá. Você sabe o que é legal do Douglas? Aqui a gente dá risada junto, porque faz tempo que a gente trabalha junto, né? Sim, sim. Mas assim, o legal dele é que ele é antenado, tá? Então, se eu chegar com um projeto, ele já tá sabendo, Amália, agora tem uma sapateira diferente, assim. Então, a parte técnica ajuda muito o profissional que projeta, o arquiteto, o designer, o engenheiro, ou até você, dona de casa, que está lá fazendo seus desenhos, porque eu tinha mania disso também antes de eu estudar, fazer a faculdade e tal. Eu gostava muito de eu mesmo desenhar. Então, às vezes você está lá desenhando, chega aqui na marcenaria, como ele trabalha com isso há muito tempo, ele já tem um conhecimento, ele vai olhar e vai falar, não, tem um negócio melhor para você. Exatamente. Nesse caso, Amália, quando vem o cliente, assim, quando não tem o acesso do designer e tal, eles vêm com um desenho, um rascunho e falam, eu queria fazer isso aqui. Aí eu vou na casa do cliente para fazer o orçamento até então e vejo se aquilo ali vai ser o melhor para ele. Porque até então ele não tem o conhecimento, normalmente um especializado em marcenaria ele vai ter. Então, de repente, às vezes se ele tem uma ideia, a gente chega lá, muda totalmente a ideia dele, só que basicamente sim, para ele foi melhor. Entendeu? Então a gente tem essa questão, essa adaptação também. Tem que buscar também não só falar em móvel, mas falar na necessidade do cliente. O que ele precisa? Para que é aquilo ali? Entendeu? Então a gente busca para quê? Para melhorar esse ambiente, para chegar no final o cliente sempre está satisfeito. Sempre tem que estar com um sorriso de uma orelha na outra. Verdade, mas isso é a sacada do profissional que está há muito tempo no ramo. Né? Exato, porque assim, hoje em dia a gente vê muito assim, vamos dizer assim, esses comércios que abrem muito novo, tal, chega lá e quer empurrar porque precisa vender, alguma coisa nesse sentido e enche a casa do cliente de imóveis. Às vezes não é aquilo que ele buscava. Muitas vezes cansei de ouvir isso aí, tipo assim, mas o cara veio e colocou. Chegou no final, não era aquilo que ela queria. Não supriu a necessidade dela. Então, basicamente, muitas vezes, como eu costumo conversar, às vezes, menos é mais. Às vezes, você colocar menos móveis num ambiente, vai ficar muito melhor. Depende, por isso que eu digo, aí depende da necessidade do cliente. Porque às vezes você chega lá, eu tenho basicamente um quarto pequeno, mas não, preciso de um closet enorme, então você vai se adaptar naquilo ali. É verdade, é bem isso mesmo. E dá uma dica assim para você que está medindo aí em casa e arrumando, já está aí com a trena lá, vou lá no Douglas, lá na Harmonia, já está pensando nisso aí. Olha,
meça os cantinhos, não esqueça de medir a porta, a distância da porta, o pé direito. O pé direito que a gente fala é do teto até no chão. Isso tudo é informação, né, Douglas? Exatamente, Fazer um projeto. Exato, é porque normalmente as pessoas vêm aqui, a Amarela chega e fala assim, eu queria um orçamento disso aqui. Só que sem altura, largura, comprimento, eu não consigo. Às vezes pode até falar assim, mas é má vontade. Não é questão de má vontade, é uma questão que como a gente trabalha em cima de material, eu preciso basicamente ter a medida exata para mim poder passar isso para o cliente. Aí muitas vezes, normalmente, fala, vamos marcar um horário, eu vou na sua casa, porque a gente faz orçamento sem compromisso nenhum. Então, tipo assim, vou lá, meço, faço para você, a gente senta, conversa com calma, aí a gente chega num acordo. Viu? Mas ele vai contar mais depois, tá? Porque nós vamos dar uma paradinha agora, vamos tomar uma aguinha, a gente já volta. Nós estamos aqui na Harmonia Móveis com o Douglas Coughlin. Casa Ideal volta já. Palate, uma nova referência em móveis, sofisticação, modernidade e qualidade. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Venha conhecer esta nova loja que une a tradição, o bom atendimento e agora um novo conceito em loja. Palate, Família Munhoz, Avenida Gaturamo, 455, fone 43 3152 4565. Luzia Oliveira Kawasaki. Estética facial e corporal, limpeza de pele profunda com aparelho, microagulhamento com dermaroller, acne, lipocavitação, radiofrequência, pós-cirúrgico, depilação a laser, light shear, peeling, manchas, massagem, estrias, celulite, dia da noiva e noivo, lançamento para verão, criolipólise. Ligue e agende uma avaliação. Luzia Oliveira Kawasaki, tecnóloga em estética e cosmética. Salão Lieco, Rua Lore, 10, Parque Veneza. Fone 3275-1595. A Green Móveis é uma loja especializada em móveis de decoração. Aqui você encontra móveis em lâmina de madeira e móveis todo espelhado, que é a nossa especialidade. Peças decorativas, quadros de espelhos, mesas de centro, aparador, sala de jantar, tapetes, sofá, poltronas, puff, sofás e tapetes 100% em couro legítimo. A loja fica aberta de segunda a sexta das 8h30 às 18 horas e de sábado das 9 às 12 horas. E olha só, se você não está encontrando aquele produto ou aquela decoração para sua casa, passa aqui que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Venha fazer uma visita e tomar um café com a gente. Então não esqueça, Green Móveis, Rua Tucanos 273, loja 1 e 2. E o telefone é 3312-3400. E voltamos com Casa Ideal. Hoje nós estamos falando sobre a diferença do planejado, do modulado, tirando dúvidas com o Douglas Coughlin, que tem aqui a Marcenaria Harmonia, né? O Móveis Harmonia. Aqui na Avenida Maracanã. Para quem já ficou curioso aí, tá aqui na Maracanã. Nós vamos passar o endereço, o telefone, tudo certinho. E o Douglas está tirando as dúvidas para nós do planejado, que é um custo-benefício para a gente, né, que está construindo ou que acabou de construir. Às vezes, no final, o acabamento da obra é a mais cara? É a mais cara, mas também a gente já conta assim, eu fiz uma obra e eu quero fazer uma coisa que fique muitos anos, não fique aí para daqui 2, 3, 4 anos eu já ter que trocar de novo, de jeito nenhum. A gente faz uma marcenaria pensando de 10, 15, 20 anos, certo? Então, para isso, você precisa de móveis planejados. Por quê? Porque vai ficar justinho para a necessidade da família, né? Funcional para sua casa e com uma beleza totalmente diferente, que você não vai encontrar em loja para comprar. Por quê? Porque foi planejado para você. E agora, com o Douglas, eu vou tirar umas dúvidas com ele sobre o MDF, o BP, MDP, né? O que é que tem de diferente no mercado. Ele estava até me mostrando isso aqui, ele vai contar para nós a experiência que ele fez, que eu falo para você, ele não deixa as coisas de novidade para depois. Então, se você chegar aqui,
sem um arquiteto, sem um design no seu projeto, o Douglas vai te dar a mão a mão, viu? Ele vai te ajudar, vai visitar a sua obra, vai tentar entender o que você precisa para ele fazer o melhor projeto para você, o melhor planejado que você já sonhou na sua vida, né? Porque eu falo planejado é o sonho, tá? Então aqui, ó, esse MDF é a prova d'água e o Douglas fez um teste. Conta aí, Douglas. Exatamente. Esse MDF ele é chamado de hidrofugo. E basicamente assim, ele foi feito para suportar água, literalmente. Então o que acontece? Eu sou tipo assim, daquele tipo que tem que ver para crer, né? Aí eu ofereci isso para um cliente e ele até achou interessante. Ele falou, vamos então experimentar. Aí o que eu fiz? Quando chegou o MDF que eu comecei a cortar a parte de cozinha dele, eu cortei um pedaço e coloquei ele na água e deixei. Até eu finalizar a cozinha, que durou mais ou menos uns 15 dias. Dentro de 15 dias, quando eu fui levar a cozinha para ele, eu levei o pedaço dentro do pote de água. Você entendeu? Meu Deus! Exato. Aí chegou lá no final, peguei, daí mostrei para o cliente, peguei um pedaço normal e um que ficou 15 dias na água. Basicamente ele cresceu 2 milímetros. Certo. Exato. Depois de uma semana, ele voltou ao estado normal dele. Porém, assim, não é aquela coisinha, molhou um pouquinho o rodapé ou molhou. Não, ele ficou basicamente dentro da água. Exatamente. Uau! Isso, ele é muito bom. Vou pegar nesse negócio de novo. Pelo amor de Deus, gente, olha isso aqui para um banheiro, que o mais triste de tudo é o móveis de banheiro. Exatamente. Principalmente banheiro onde tem muita umidade, cozinha e banheiro, às vezes uma churrasqueira que fica para fora de casa não tem um fechamento com blindex. É ideal. É ideal. Então, basicamente assim, a questão é o quê? Infelizmente ele só vem no branco. Sempre só no BP branco. Então, basicamente, assim, normalmente, quando a gente faz um planejado, por dentro, a interna dele sempre é branca. Sim. Tanto custo-benefício, né? Economizar e quando você abre o armário, tá branquinho, limpinho, bonitinho. E aí a gente vai revestir com a cor que o cliente desejar. Porém, o que acontece? Chegou a estragar, mas você não perde toda a estrutura. Você não perde basicamente tudo. Você perde só a parte decorada de fora, os engrossos, alguma coisa ou outra. Mas basicamente, um exemplo assim, já aconteceu muito assim, de instalar uma cozinha, por exemplo, e dar um problema na vedação da pedra, do mármore, do granito, e começar a vazar, a hora que vai ver, tipo assim, você coloca uma cozinha que era para durar 15, 20 anos, com 6 meses ela tá tudo inchada. Também com infiltração, gente, nada aguenta goteira, infiltração. Exatamente, é aquilo que eu sempre falo, eu com a experiência de muitos anos, né, trabalhando no mercado, já cansei de ver assim, você fala assim, mas quantos anos vai aguentar? Basicamente sim, se ficar na água muito tempo, até madeira apodrece. Então você analisa um MDF que basicamente é um negócio industrial. Basicamente, então o que acontece? Deu infiltração, caiu na parte de régua, fundo, essas coisas, vai inchar e vai acabar com o móvel. Então o negócio é usar esse material novo. Exatamente. O que acontece? Aí é a questão assim, no meu caso eu jogo para o cliente. Olha, esse custa tanto e esse custa tanto. E é muito diferente? Não precisa nem falar valor, mas não, a diferença aí vai dar o quê? Uns R$30 por chapa. Nossa, gente. Se você for ver o custo-benefício e a quantidade de anos que isso vai poder ficar ali na sua cozinha, compensa muito. Eu já estou aqui lembrando de uns projetos, né? Então... Vai vendo. Vai vendo que se não vai ter que pôr isso aí. Sim, não, realmente ele é muito bom, ele é muito bom mesmo. Eu aconselho, normalmente eu ofereço para o cliente, como das várias outras coisas, novidades que a gente tem, a gente sempre está oferecendo, aí a gente deixa a critério do cliente. Sim. Né? Aí, pode ser ou não pode, aí depende dele. Daí ele oferece o melhor, né? Exato. Aí, agora me fala uma coisa. Você tem aqui bastante material, tem como mostrar a diferença dos materiais e MDF e tal? Sim. Então, até separei umas amostras aqui no caso, que esse aqui basicamente ele seria o MDF. Certo. Né? Ele é uma madeira compensada, né? Ele é basicamente... Eu até já tive o privilégio, vamos dizer assim, de ir na empresa onde se fabrica isso aqui, sabe? Então é muito interessante. Eles pegam a parte de pinos ou eucalipto, eles cozinham essa madeira. Tipo uma panela de pressão basicamente sim, industrial enorme, mas basicamente como a de cozinhar um feijão, por exemplo. Corta os pedacinhos de madeira, tritura tudo e deixa cozinhar. E ela vira essa fibra.
Porque eu não sei se você lembra quando saiu o MDF, que eles falavam assim, não, é papelão, lembra? Mas não era papelão. Basicamente, ele era... É o que deixa até mais resistente. Exato. Basicamente, sim, é a madeira em fibra, né, cozida, e depois ela é compactada com resina. Ela é misturada à resina e faz um colchão de mais ou menos uns 50 centímetros para mais, para depois no final ficar nessa medida aqui. Douglas, esse aqui usa só na frente dos móveis, o que Exatamente, costuma? basicamente. Peraí, deixa eu dar a dica para você que está fazendo, ou para você entender o que vai ser usado no seu closet, na sua cozinha, no seu armário, porque daí ninguém te engana mais, tá? Casa Ideal está te ajudando. Fala aí, Douglas. Então, basicamente funciona assim. Depende... O móvel, um exemplo, você vai falar assim, vou fazer um closet. Normalmente quando a gente fala em closet, é sem porta. Então você não vai colocar uma estrutura branca e colocar uns acabamentinhos decorados. Aí você vai fazer basicamente tudo no MDF decorado. Ficar bonito, né, Douglas? Exatamente, é aquela coisa que você entra, chega até, né, faltar fôlego, porque fica bonito. Agora, de repente, você vai fazer um guarda-roupa com as portas fechadas, que é porta de correr, normalmente, ou porta de vidro, espelho, né? Aí a gente costuma colocar o branco. Tudo é questão de custo. Por exemplo, assim, eu tenho clientes meus que são muito exigentes, que ele chega, ele não quer o branco, ele quer só decorado por dentro. Então, ele já fiz 5, 10 serviços para esse cliente. E normalmente ele chega, eu já sei que o negócio dele é só decorado por dentro. Não importa. Tem outros que já buscam a questão de custo, né? Fala, não, vamos jogar um branco por dentro. Porém, não que fique feio. Não. Fica, eu particularmente... Eu gosto do branco. Exato. É igual eu gosto do branco por dentro, mas cada um tem um jeito. No meu caso aqui, que nem lida com muita gente, a gente tem que buscar equilibrar essa situação. Porque cada um tem uma opinião, cada um tem um gosto de cor, tudo. Então, muitas vezes assim, a gente vai na casa do cliente, mas que cor que eu escolho? Eu também não tento não jogar muito para mim poder buscar a preferência de cor dela. Porque senão fica difícil. Chega lá, eu gosto de uma cor, você gosta de outra. Pode, aí, né? Exato, aí eu falo, não, vamos fazer essa aqui que eu acho bonito. Mas daí no final não é a vontade do cliente. Então, praticamente o MDF ele faz todo o mobiliário. Qualquer coisa do mobiliário, o MDF entra. Exato. Não só o mobiliário, mas ele é uma infinidade de coisas. Painéis de TV, a gente faz um monte de coisa. Exato, painel, aparador, porta de correr, camas, bicamas, beliches. O que você imaginar a gente consegue fazer com isso aí. A única coisa assim, a maior restrição assim, muitas vezes já aconteceu do cliente que querer fazer um acabamento por fora de uma loja, aí para ficar no tempo. Aí é uma coisa assim, que nem eu falei para ele, olha, no máximo vai aguentar em 1, 2 anos. Daí é ruim também, né? Para ficar jogando. Enorme, né? Para ficar no tempo não adianta, que nem aquilo que eu digo, se você colocar uma madeira basicamente igual, né? Não vai durar muito tempo também. Se você não tratar uma madeira, se você não estiver sempre cuidando, sempre invernizando, pouco tempo ela vai apodrecer. A mesma coisa do MDF. O que mais você tem aqui para mostrar para nós? Aqui a gente tem a questão... Peraí. Essa peça aqui também chama Valiflex, né? Muita gente fala assim, às vezes, como é que você fez um nicho redondo, tal, né? Como é que você fez aquela curva no móvel, uma né? Parede, né? Que eu já em vi. curva, tal. Basicamente, normalmente a gente chega a usar esse compensado. Esse compensado aqui, ele é um dos únicos compensados que ele faz a curva. E ele faz bastante, não é pouco. Então, assim, muitas vezes, hoje em dia não usa muito, mas antigamente usava fazer os criadinhos com a frente curva. A gente usava isso aqui. Né? Porque assim, eu falo antigamente porque a vida inteira foi mexendo com móveis. Eu cresci com móveis. Ele é tão velho, gente. Olha a ruga dele. Olha, não tem nada aqui nessa cara, fica falando antigamente. Não, mas é aquela coisa assim, a gente aprende, é aquilo que eu sempre falo, a gente busca sempre ter o aprendizado, o entendimento e buscar sempre, tipo, você está trabalhando, ver a pessoa mais, né, com mais idade, tá prestando atenção para a gente poder estar aprendendo isso. E móveis, gente, é como moda de roupa, vai mudando. Cada época tem o seu estilo linha reta, contemporâneo, com curva. A cada tempo vai mudando. E o bom profissional vai se adaptando. Exatamente. Nesse caso, por isso que eu digo que nem assim, no nosso caso aqui, a gente faz parte de MDF, parte de MDP, a gente faz parte de demolição, faz parte colonial, faz laqueado. Então, tipo assim, a gente tenta se adaptar o máximo possível para o cliente.
A gente foca 100% o cliente. A gente, nossa, ele já fez cada coisa legal para mim. Eu gosto muito de sustentabilidade. A minha área gourmet ele fez praticamente todo com pallet, né? Exato. A gente fez bastante serviço lá, questão de madeira, de pallet, reaproveitamento. Isso. Ficou show de bola lá. Aproveitamos aquela mesa, ficou lindo o painel. Isso, exatamente. Ficou muito bom. Olha, ele é muito caprichoso. Eu recomendo muito ele, viu? O que mais você tem para mostrar, Douglas? A gente vai ter o MDP. Né? Que seria basicamente isso aqui. Resumindo, ele é o quê? Basicamente, o MDP. Isso, basicamente, ele é o quê? Ele é feito tipo triturado também, igual o MDF, porém, ele fica com uns cavaquinhos maior. Né? Nas empresas assim convencionais hoje que fazem modulado tal, muitos ainda usam isso aqui, não fazem 100% MDF. Por isso que muitas vezes, às vezes a pessoa fala assim, mas está dando uma diferença. Obviamente vai dar uma diferença, porque o nosso ele é mais barato. MDF. Exatamente, ele é mais barato. É menos resistente. Depende. Depende de onde usar e a forma que colocar, eu já entendi. Exato, porque muitas vezes, cansei das pessoas chegarem e falar assim, porque aglomerado não presta, que ele fica desfarelando. É lógico, você pega um móvel desse, que está lá há 20 anos na sua casa, obviamente que a resina dele não vai durar tanto tempo, ele vai começar a desmanchar. A mesma coisa é o MDF. Vai chegar num ponto aí 20, obviamente que ele vai demorar aí 10, 15 anos a mais. Mas a questão é o quê? Depende muito da situação para que ele é empregado e como você usa ele. Um exemplo, se molhar o MDF, ele vai inchar muito mais do que o aglomerado. A gente já fez teste também disso aqui. Por exemplo, assim, se você colocar um MDF, molhar ele, deixar ele no tempo, ele vai inchando, ele não tem uma... ele não para. E esse aqui não, ele incha só um pouco e para. Exato. Ele é mais resistente, exatamente. Então, sim, mas depende porque é empregado. Num closet já não seria legal colocar. Então, depende. Então, às vezes, a tua marceneiro que você fez o orçamento tá menor o preço, busca saber que tipo de material que ele está usando, porque às vezes ele está usando outro que você está achando que é e não é, né? E a gente não entende. Então, agora o Douglas tirou todas as dúvidas nossas. Sim, estamos aí para isso, né? Ô Douglas, passa o endereço para quem quiser vir aqui. Aqui a gente está na Avenida Maracanã, 1289. Ao lado da J. Brito Madeiras aqui, precisando de um orçamento sem compromisso, é só comparecer aqui que a gente vai fazer com o maior prazer. Passa o telefone, o seu celular, teu WhatsApp, teu e-mail, seu Facebook, tudo. Vai vendo. Então, o telefone é o 43-8455-2430, o WhatsApp é 9971-4673 e... o e-mail, eu não lembro agora. Tô brincando. Viu? Você ligando, ele atende, viu? Ele é danadinho, ele não perde um. Isso. Indiferente da questão de custo, eu preciso de uma porta, eu preciso de uma prateleira, eu preciso de uma casa inteira, a gente vai buscar, a gente vai atender da melhor maneira possível. Aqui eu não faço discriminação nenhuma em questão se é serviço bom ou se não é bom, igual os outros falam. Para mim, tudo é serviço. Né? E a gente busca sempre atender melhor o cliente, independente do que ele precise. Reforma, tal, você sabe que a gente faz umas reformas. Então a gente busca sempre atender o cliente. Ele acompanha todas as obras que eu vou e realmente não faz distinção de nada, tá? É uma portinha, um armário, o que for. Ele quer ajudar, tá? E é isso que faz o diferencial da vida dele e o diferencial da Harmonia Móveis, ó. Vou até mostrar aqui o cartãozinho dele. Olha que bonitinho que ficou o cartão. Pode vir aqui no Harmonia Móveis que você vai encontrar o seu planejado, vai fazer e vai ficar muito legal. Olha, o Casa Ideal para aqui, tá? Nós ficamos hoje. Que legal, tava bacana, né? Mas espero que tenham, assim, compreendido as diferenças de materiais para tirar qualquer dúvida sobre o que você vai usar na sua casa. E deixamos um beijo, um abraço, uma semana abençoada para todo mundo. E um grande abraço. Obrigado, Douglas, de novo, tá? É isso, eu que agradeço a atenção de vocês, estar dando essa oportunidade para a gente poder estar explicando melhor para os clientes aí e tentando também, querendo ou não, ajudar mais pessoas aí nesse sentido aí, né? Tá bom. Obrigado, Deus abençoe, uma semana maravilhosa para todo mundo, tá? Casa Ideal fica aqui, um beijo.